Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vou fazer mais uma receitinha de pão, gente. Só que dessa vez esse pão é diferente, a fermentação dele, tá? Ele leva de 14 horas a 15 horas na geladeira para fermentar, porque a fermentação desse pão, ela é lenta. Tem que estar na geladeira. Vai ser com pouco fermento, por isso que a fermentação dele é lenta, tá? Então, vamos lá começar o nosso pão. Esse pão aqui não é muito diferente dos outros, ele só é de a fermentação lenta na geladeira, tá? Tem que ser na geladeira. E tem que fazer de um dia para o outro, porque ele tem que levar 14 horas a 15 horas ele crescendo. Eu deixo ele ficar até as 15, tá, gente? Então, gente, como eu tava falando, eu deixo ele até o outro dia, até completar as 15 horas. Quando 15 horas de a fermentação na geladeira, aí eu tiro da geladeira, amacio, dou umas dobradas na massa e ponho ele para crescer. Olha, gente, eu tava colocando, na hora que eu coloquei o fermento e o sal aqui, meu filho ligou. E eu perdi essa parte. Não tem mais como colocar, porque eu já coloquei. Eu coloquei 2 gramas de fermento. Eu dividi o fermento em 10 porçõezinhas, como eu vou mostrar aí no prato da foto. Em 10 porções, eu reservei 2 porções e coloquei aqui, tá? Porque são 2 gramas e o fermento tem 10 gramas. Eu dividi 10 porções iguais. Aí, dessas 10 porções, que é o equivalente a 1 grama cada uma porçãozinha, eu tirei 2 e coloquei aqui. Então, aqui tem 2 gramas de fermento e tem 1 colher sopa de sal, não muito cheia, tá? Porque aqui tem 1 quilo de farinha. Aqui eu tenho 400 ml de água, porque se você for fazer meio quilo, são 360 ml de água, tá? Aqui eu tenho 400 e aqui eu tenho mais 120 ml de água. Então, vou fazer aqui o pão, mesmo já tendo colocado o fermento aqui. Aqui tem 1 quilo de farinha, 2 gramas de fermento e 1 colher sopa de sal, não muito cheia, tá? Aqui eu vou pôr os 400 ml de água. Vou colocar aqui, ó. Já vou colocar tudo, 400 ml. Aqui tem mais 120 se eu precisar. Como eu tô fazendo 1 quilo, eu tô fazendo 2 receitas aqui, tá? Então, eu vou misturar bem aqui. Se eu precisar da água, aí eu falo pra vocês, tá? Olha, gente, eu coloquei mais os 120 ml que tava aqui, tá? Então, foram 500, aqui tem 400, 520 ml de água que eu coloquei aqui. Se precisar, porque essa massa dessa marca que eu tô usando, ela gosta muito de água, viu? Ela leva bastante água. Então, se precisar de mais, no caso aqui tem 520 ml, né? Se precisar de mais, aí eu coloco mais, eu mostro pra vocês, tá? Gente, eu coloquei 400 ml, aqui tem 120, eu coloquei aqui, eu achei que a massa estava precisando de mais água, eu coloquei mais 100 ml. Então, no total, foram 620 ml de água aqui, tá? Para meio quilo, vai 360 de água, tá, gente? Aqui eu coloquei 620 ml. Porque aqui é 1 quilo de farinha. Pronto, eu vou mexer bem, quando ela estiver bem homogênea, aí eu volto. Olha, gente, eu já misturei a massa, que ela só precisa ser misturada. Ela não precisa ser sovada, tá? Não pode ficar nem um pouquinho de farinha seca ao redor, tem que ser toda... A massa tem que ser toda misturadinha, bem misturadinha. Tem que ficar assim, ó, tá? Ela é pegajosa, ela é molinha, ela é assim mesmo, tá? Nossa, um avião passando justo agora. Aí agora eu vou colocar óleo nessa vasilha aqui, ó. Porque essa é menor pra ir pra geladeira. Vou untar bem com as laterais, porque ela não cresce tanto não, tá? Ela só cresce depois que você põe ela no outro dia, que você tira ela daqui, põe na mesa e dobra ela. Com as dobras e depois põe pra crescer, aí ela cresce normal, tá? Aqui ela vai só fermentar na geladeira. A fermentação dela é bem lenta mesmo. Eu vou colocar a massa aqui, eu só mexi e misturei, porque essa bacia aqui é muito grande pra pôr na geladeira, toma muito espaço. Então, eu vou colocar ela aqui, tá? Ela é bem molinha assim mesmo. Como eu falei, gente, aqui tem 2 gramas de fermento biológico seco. Tem 1 colher de sopa de sal e 1 quilo de farinha, tá?
eu acabei colocando 620 ml de água nessa massa. Porque é a quantidade certa, tá? É que eu gosto de colocar aos poucos, mas 620 ml para 1 kg de farinha é a quantidade certa. Depois eu deixo aí na descrição do vídeo, tá? Tudo direitinho, porque às vezes a gente se atrapalha, fala uma coisa, fala outra. E acaba se atrapalhando, falando coisas diferentes. Mas faz parte. Eu coloco tudo direitinho aí na descrição do vídeo, tá? Esse é um pão maravilhoso, gente. Vocês não sova, não precisa estar forçando seu ombro, seu braço, né? Para que a massa chegue ao ponto. É só mexer. Misturou bem a água ficou bem úmida, a massa ficou bem misturadinha, bem molhadinha assim. Então, é só colocar numa vasilha ideal, como eu coloquei aqui, né? Uma vasilha menor. E levar à geladeira. Aí, até amanhã. Aí, eu vou fazer aqui a contagem das horas de hoje até amanhã. Porque amanhã ainda leva 40 minutos, né? A gente vai fazer umas dobras nela. Antes de pôr pra crescer, vai fazer umas dobras pra ela ficar bem lisinha. Ainda vai dar uma amassadinha nela pra ela ficar bem lisinha amanhã, tá? Hoje é sexta-feira. Amanhã, sábado. Coloquei uma colher de óleo aqui, óleo composto, ou azeite, ou óleo normal mesmo, de soja. Pra ela não ressecar e nem grudar na bacia, tá? Agora eu vou colocar uma touca aqui. Que eu gosto de usar essas toucas na cozinha. Porque muitas vasilhas não tem tampa, né? Essas touquinhas, gente. Essas touquinhas eu adoro, eu gosto muito de usar tipo essas vasilhas que não tem tampa, tá? Eu coloco, ó. Levo à geladeira e só vou tirar amanhã. Eu vou calcular a hora amanhã, quanto que eu vou assar. Aqui eu levo à geladeira, tá? Então, gente, levando em conta que eu ainda vou alisar a massa amanhã no sábado, que eu estou fazendo hoje na sexta, vou alisar a massa e vou deixar ela crescer no máximo de 45 minutos, 1 hora, né? Então, mais ou menos, eu vou assar umas 4h30 da manhã, 5 horas, nesse intervalo todo, tá? Junto com o segundo crescimento dela. Depois que eu alisar a massa, ela vai levar de 40 minutos, 1 hora crescendo, pra poder ir pro forno. Aí eu vou assar mais ou menos umas 5 horas, vamos supor assim, né? Então é isso aí, gente. Esse é o pão de fermentação lenta. Ela fica na geladeira de um dia para o outro. E a gente termina de preparar ela para levar ao forno só no outro dia. No meu caso, amanhã no sábado, tá bom? Então é isso aí. Esse é mais um pãozinho para nosso caderninho. E eu não vou deixar de fazer esse pão agora de jeito nenhum. Só vou fazer essa receita, porque eu não faço meu ombro, que eu tenho problema no ombro. E ele fica crescendo ali sozinho. Ele não cresce muito, ele fermenta, entendeu? Mas é maravilhoso esse pão fazer. Só de não forçar o braço já é uma grande coisa pra mim. E é isso aí, gente. Vamos esperar até amanhã, no sábado. Olha, gente, eu falei que era meio-dia e 27, mas eu fui olhar de mais perto o horário. Era 13h27, 1h27 minutos. Então, esse pão amanhã, no máximo, eu chutando assim por baixo, vai assar lá, eu vou conseguir colocar ele no forno lá para as 6 horas da manhã. Porque eu vou esperar ele crescer até dobrar de tamanho, ou 45 minutos até 1 hora. Se nesse intervalo ele crescer, eu já ponho pra assar. Se não, eu espero mais ainda ele crescer e chegar no tamanho ideal, tá bom? Então, amanhã a gente termina a massa. Oi, gente, já estou aqui na manhã de sábado para dar continuidade ao nosso pão. Já tirei minha massa da geladeira, ó. Aqui eu vou colocar farinha na mesa. Da farinha na mesa. Aqui estão as vasilhinhas que eu vou colocar o pão para crescer, com pano, forrado com paninho. Eu vou colocar bastante farinha para a massa não grudar no pano. Vou colocar nas 2 vasilhas. Pronto. Eu coloco a farinha e quando eu coloco a massa, aí eu cubro com paninho e espero crescer. Tá? Já polvilhei. Vou pôr bastante farinha, que ela é bem molinha. Vou dividir a massa em 2, 1 quilo de massa. Vou puxar a massa aqui, ó. Vou arrumar pra quando eu cortar elas sair igual, né? Ou praticamente quase o mesmo tamanho, sempre sai um mais pesado que o outro. Corto em 2 partes.
Aí, eu fecho, uma parte eu fecho assim. Vou fechando. Vou fazer uma bolinha, né? Comecei a fazer esse pão ontem, sexta-feira. Hoje é sábado. Vou fechar esse aqui pra vocês verem. Colocar pra crescer aqui nessa vasilha. É só isso, gente. Não dói o braço. O pão fica uma maravilha de pão. Aí é só fazer essa bolinha. Essa parte que a gente fecha, a gente deixa pra cima, tá? A gente deixa pra cima aqui. Porque quando for pôr na assadeira, é só virar. Aí aqui eu cubro e espero crescer normalmente. Ele vai descongelando, que ele tava na geladeira, e vai crescendo. Olha como é que fica. Fica assim. E aqui você vai cobrir. Cobrir direitinho, deixa reserva aqui e eu vou fazer o outro, do mesmo jeito. Pronto, gente, o outro já tá pronto. Aí eu coloco do lado que eu fechei pra cima. A massa é molinha, tá? Por isso que tem que pôr bastante farinha na mesa. E aqui ele vai crescer, ó, tá? Ele vai chegar na temperatura ambiente e vai crescendo. 2 pães. Pronto. Aqui é só reservar, deixar crescer, fazer um cafezinho. É de 45 minutos, 1 hora, esse pão vai crescer, tá, gente? 45 minutos, 1 hora, depende do clima que tá aí onde você mora. Se tiver quente, cresce mais rápido. De 35 a 40 minutos já cresce. Se tiver frio, vai de 45 a 1 hora crescendo. Até que dobre de tamanho, tá? E é isso aí, gente. Aí eu coloquei aqui, ó, na assadeira. Vou levar ao forno, que lá é mais quentinho pra crescer, com a luz do forno ligada. Só a luz, tá, gente? Vai ligar o forno não, pelo amor de Deus. Aí, do jeito que tá aqui, eu vou levar pra crescer dentro do forno do fogão, tá? Cresce, lá é mais quentinho. Então, gente, eu vou assar um pão aqui nessa panela. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo aqui. E esse escorredor de macarrão, como ele é vazado assim, aí eu coloquei um papel manteiga, passei mais manteiga e borrifei e salpiquei um pouco de farinha de trigo, né? Pra o pão não grudar, como ele é massa mole, pra ele não grudar no papel. Porque esses papéis de supermercado não são muito bons, eles grudam no pão se deixar. Eu tenho que passar manteiga nele e ainda salpicar bastante farinha, tá? Eu vou colocar cada um em uma panela. Esse aqui eu vou colocar nessa. Eles já cresceram o suficiente. Eles acabam de crescer no forno. Vou colocar aqui, ó. Espero que caiu certinho. Não caiu bem certinho, mas espero que não grude. Coloquei aqui. Vou borrifar mais um pouquinho. Esse daqui já tem farinha suficiente. E vou cortar com uma lâmina de gilete, tá? Vou fazer um corte aqui ao meio. Cortar esse. Meu forno já está ligado quando falta 20 minutos para eu colocar ele no forno. Aí eu já ligo o forno na temperatura bem alta, que é para aquecer bem. Aí quando eu coloco eles, tá em 280, eu coloco 250, eu baixo para 250 depois de 20 minutos, tá? Olha, quando ele começar a dourar, eu tiro a tampa. Porque ele precisa de bastante vapor para cozinhar, tá? E coloca uma vasilha com água dentro do forno, para ir esquentando a água, para ele ficar bem crocante. Esse aqui eu já vou pôr no forno. Era pra... Coloquem farinha no fundo, que é pra não grudar. Essa panela tem um aderente muito bom. Então, eu vou fazer o corte aqui e já vou pôr pra assar também, esse outro. Pronto, gente. Aqui, vou borrifar um pouco de água ali e já vou pra assar, tá bom? Ah, gente, na panela eu coloquei papel alumínio, porque como ela é funda, o pão não vai encostar no papel alumínio, tá? E esse aqui eu coloquei a tampa da panela e já vou pôr aqui embaixo.
pra assar. Eu volto com ele quase assado já, tá? Olha, gente, agora passou-se 30 minutos. Vou tirar, ele já tá querendo dourar. Eu vou tirar a tampa de cima pra ele dourar. E olha como que ele tá bonito. Agora ele vai dourar. O de baixo, como eu coloquei um pouquinho mais atrasado, eu vou deixar pra olhar depois. Pronto, esse aí foi o primeiro. Depois eu tiro o que tá na panela. Gente, meu pão já assou, ó. Olha como ele ficou bonito. Bonito. Graças a Deus ficou lindo, deu certo. Com 1 grama de fermento, gente, 1 grama. Eu dividi o pacote em 10 porçõezinhas. Reservei 2 para fazer o pão. Tem esse aqui que eu já tirei e tem mais um lá dentro do forno, que eu pus por último. Agora eu vou tirar daqui, né? E vou colocar aqui na gradezinha, que é para ele não suar embaixo e correr o risco dele suar e ficar molhado. Espero que esse papel saia com facilidade, porque esses... Aí tá saindo, graças a Deus. Esses papel manteiga de mercado não são legal para assar pão, mas tem que untar eles bem untados com manteiga e com farinha de trigo. Ó, gente, ficou bom. Ficou maravilhoso o meu pão. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha. Tô com o pano embaixo que ele tá quente, mas o pano tá limpinho. Consegui tirar o papel, porque uma vez eu fiz sem o papel, com ele sem untar, sem passar manteiga, sem pôr farinha, o papel grudou tudo no pão. Aí ele vai ficar aqui, pra não encher de vapor, né? Na gradezinha, pra ele esfriar assim. Ó. Nossa, gente, tá maravilhoso. Agora eu vou assar o outro, esperar o outro terminar de assar. Olha, gente, o pão já esfriou um pouquinho. Só que ele tá bem morninho. Ficou muito bonito esse pão, gente. 1 grama de fermento, fazer um pão lindo e maravilhoso desse. Eu vou cortar esse, pra vocês verem por dentro como ele ficou. Como ele ficou macio. Olha, gente, como ele ficou por fora bem crocante e por dentro bem fofinho, ó, bem macio. Ficou maravilhoso, gente. 1 grama de fermento, fazer um pãozinho maravilhoso desse, ó. Isso aqui, ó, com chá, com café, de manhã ou à tarde, gente, é maravilhoso. Pois é, gente, esse é o meu pão. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha e façam aí que vocês não vão se arrepender. Beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus, tá, gente? E até a próxima receitinha.